Gente, voltamos. Deu um probleminha aí, como tá dando muito no Instagram. Vamos ver se a gente consegue retornar. Enquanto vocês forem voltando aí, já vamos avisando. Já vamos avisando. Mortemo. Deixa eu chamar o Rafael. Deixa ele entrar aqui e a gente já chama ele. E aí? Nos contem aí. Aproveitem esses minutinhos aí pra falar o que vocês estão achando. Pra mim tá fazendo todo sentido, né? O ciclo tá fechando. De fato, é isso aí. Voltamos? Voltamos? Voltamos. Voltando. Não, a gente é Voltamos. brasileiro. O Instagram pode derrubar quantas vezes que a gente volta. Aí, o Instagram não conhece o Certo. Brasil. Ele não conhece a força. O brasileiro, de vez em quando erra, mas quando ele teima, né? Ele teima. Então, tá me ouvindo, né? Sim, tudo certo. Você tá Tá, me ótimo. escutando? Ótimo. Então, tô, beleza. Então, só para organizar aquela questão da hierarquia, né? Então, quando essa hierarquia não está preservada, né? Essa inteligência, essa vontade e os sentidos, né? E as emoções, aqui vamos chamar de emoções, né? É, o homem, ele não vive de forma ordenada. E aí eu quero fazer vou juntar três palavrinhas, já que a gente... a diferença entre o que eu... Pô, obrigado aí, Lucilene. Lucilene, obrigado. A diferença entre o que eu devo e o que eu quero, exatamente. Quando nós estamos com a inteligência sendo da personalidade, eu vou me conhecer mais, e na medida que eu me conheço, porque eu vou entender que eu estou dentro de uma realidade, onde sair da realidade em termos absolutos é impossível. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu começo a conhecer também aquilo que eu preciso escolher, aquilo que eu devo escolher. Quando eu viro a hierarquia e faço a inversão, eu não quero escolher o que eu devo, porque de repente eu nem sei o que eu devo. Então eu escolho só o que eu quero. Ou às vezes eu vou escolher até algo que eu não quero, mas eu só vou descobrir isso depois, quando bate aquela ressaca, digamos assim, moral, né? Então, esse é um ponto importante. Mas agora, deixa eu fazer uma distinção fundamental aqui quando a gente fala das emoções. Quando nós estamos falando aqui de psicologia atomista, nós podemos colocar no mesmo, significando a mesma coisa aqui para nós: paixão, sentido e emoção. Vou falar bem devagar para que a gente caminhe bem nesse entendimento, tá? Então, para nós aqui, é claro que paixão é um termo filosófico, tá? É um termo filosófico, então ele é mais profundo. Mas a ideia aqui é o seguinte: a paixão é um movimento do nosso apetite sensitivo. Ok? Rafael, adorei essa definição sua, só não entendi nada. Então vamos lá, né? Seguinte, movimento do nosso apetite sensitivo ou melhor dizendo, são os nossos sentidos. Ok? Aí, beleza, tá? Paladar, visão, audição e olfato, falei todos? Acho que falei todos. Os cinco. Só que aqui para nós temos mais dois sentidos internos: memória e imaginação. Certo? Então, quando essa pessoa inverte isso aqui está invertido, quando essa emoção, quando essa paixão domina ele, essa paixão domina ele porque entra através de um sentido. Opa! Tipo, Rafael, eu nem tô afim de comer, mas eu vejo o bolo, aquilo desperta. Ó o sentido, né? Sim. O sentido Sinto o de um cheiro. bolo. Então, olha aí. Vou andar. Olha como é que os sentidos... Eu vejo o bolo, a visão. Eu sinto o cheiro do bolo, olfato. Memória, quer entrar na memória? Nossa, comi esse bolo semana passada, minha mãe fez um igualzinho e estava muito gostoso. Sim. Tem a memória e tem a imaginação. A imaginação vai fazer o quê? Esse aqui deve estar maravilhoso. Olha essa calda, pelo amor de Deus, esse bolo deve estar muito bom, né? Então, tem-se aí a memória, tem-se aí a memória afetiva, exatamente. Tem a memória afetiva ali, né? E tem essa imaginação também, né? Eu já vi exemplos de pessoas viciadas em Coca-Cola que ela usava praticamente todos os sentidos, né? Então, ela via a Coca-Cola, aí a pessoa abria a Coca-Cola, ela ouvia o som da Coca-Cola, né? Que tem o gás, né? Aí ela, dependendo da posição que ela tá da Coca-Cola, a Coca-Cola tem um cheiro, então ela sentia o cheiro da Coca-Cola, né? De vez em quando ela pegava ali
né? Botava a mão na garrafa de vidro de Coca-Cola, né? Tem toda a tradição da garrafa de vidro da Coca-Cola, né? Então ela pegava na garrafa de vidro e falava, nossa, tá gelado, né? Então, assim, ele tem um tato ali, memória, porque lembra de, sei lá, quantas mil vezes tomou Coca-Cola, e imaginação, essa Coca-Cola aqui deve estar maravilhosa. Então, percebe que os sentidos, eles são ativados ali. Rafael, tem como desativar o sentido? Não necessariamente. Só que, por que que então você está falando que esses sentidos são ativados se eu não posso desativar? Porque você só vai conseguir desativar esse sentido quando essa hierarquia estiver assim. Quando essa inteligência estiver aqui em cima. Entende? Ah, mas olha só, eu vi, ó, a Aline botou ali, eu vi, e quando eu vejo, eu não consigo, né? Ver e não comer. Né? Então, no primeiro momento, é óbvio, pessoas desse tipo têm que evitar o contato visual. Tem que evitar o contato visual. Só que quem vai decidir que tem que evitar esse contato visual é você. Entende? É com essa inteligência no centro. Porque senão você vai dar uma de João sem braço. Entendeu? Não, compra aí. Entendeu? Compra aí, então eu tô de boa. Ah, vamos andar na rua, deixa eu entrar nessa padaria. Não, aí, pô, você tá de sacanagem, né? É tipo se vestir de picanha e pular na jaula dos leões, né? Você vai ser Sim, comida pelo leão. Né? Então, quando a gente fala dessa inteligência, é porque ela me dá essa capacidade de estar na realidade. Né? E necessariamente conseguir tomar as melhores decisões. Ao meu ver, sempre numa movimentação de diminuição. Eu gosto sempre dessa perspectiva de diminuição. Né? Por exemplo, às vezes tem uma pessoa ou quando eu falo de diminuição, a gente pode falar também de uma troca, né? De uma substituição. Né? Tem pessoa que fala sobre, sei lá, uma pessoa que fala, eu quero para tomar refrigerante. Aí a pessoa está lá e agora ela trocou o refrigerante pela água com gás. Né? Aí, de uhum, repente, alguém fala, Rafael, mas tem estudo que a água com gás não é tão saudável assim. Mas, ok, vamos pensar. A pessoa estava entre o refrigerante e uma água com gás. Tipo, deixa ela diminuir, pelo amor de Deus, né? Deixa ela fazer esse caminho. Oi? pode trocar, tranquilo. Pois é, aí, ó, tá vendo? Pode trocar. Então, pode trocar por água com gás, limão e gelo? Pode ser? Né? Tranquilo, Então, ótimo. tá vendo? Então, assim, você vai necessariamente trocando. Tem uma outra, posso estar errado aqui no alimento, tá? Aí você me corrige. Tem gente que, tá lá, come muito salgadinho. Aí a pessoa colocou ali no lugar de salgadinho uma espécie de, não sei se é amendoim ou alguma coisa, uma amêndoa, alguma coisa nesse sentido, né? Que também trabalha visualmente e no tato, como um salgadinho, né? Você tem um saquinho daquilo dali, você pega um monte. Então, assim, a movimentação é a mesma. Não é errado, não é viciado você pegar, botar a mão dentro do saquinho e comer. Isso não é um erro. O problema é o que você está comendo, né? Não é o que você está comendo. Então, você pode ir trocando aquele processo. Porque putz, eu gosto de ficar me alimentando. E agora eu vou cortar tudo. Você pode conseguir. Exatamente. Um dia, No né? consultório, a gente fala muito, tem estratégia até, por exemplo, para quem vive mastigando. Parece que tem necessidade de mastigar sempre, né? Até colocaram no comentário que tá cozinhando, tá mastigando. Uma estratégia que a gente utiliza bastante é, por exemplo, mastigar a lasquinha de coco. Coco é uma coisa que parece Uhum. que é infinita. Você mastiga e não acaba, porque fica desmanchando ali. Também é uma estratégia exatamente nesse pensamento que você falou. Como se a gente fosse desmamando aquilo, substituindo por opções mais saudáveis, mais tranquilas, que ajudam bastante. É uma estratégia ali, né? Fundamental. Sim. Exatamente. E para mim, se a gente pensar no maior vício, vamos dizer assim, que é o que eu vejo nos consultórios, que atrapalham essa movimentação específica no nosso contexto de hoje, para mim é a preguiça. Porque as pessoas estão mal habituadas ao próprio contexto dela. Então, assim, tipo, você falou aí da questão do coco, né? Ah, mas aí eu vou ter que comprar coco, né? Entende? A pessoa fala isso, vai. Entendeu? Eu falo, então não, Sim. então não. Então compra uma barra de sei lá do que, entendeu? Então, assim, você vai ter que fazer alimentação. Você vai ter que quebrar o teu ritmo, necessariamente. E ponto final. Senão, não tem o que fazer. Sabe? É quase... Sabe, lembra o pessoal das antigas aí, né? Um Zorra Total lá, que tinha um Saraiva, Tolerância Zero. Aí, de repente, a pessoa leva um esporro de alguém que tá falando e fica ofendida, porque o que você tá falando é óbvio. Ah, mas eu vou ter que comprar o coco. Exatamente, você vai ter que comprar o coco. Entendeu? Você vai ter que fazer essa então, não vai cair, não vai chegar, opa, chegou aqui, ó, ouvi coco, o cara bateu na tua porta, te deu um coco na colher na boca. Entende? Não vai acontecer isso. Entende? O mundo mágico, perfeito, não é aqui.
Isso exige. Por isso que eu falo que esse amor é importante. Né? Esse amor por alguma coisa ali. Eu tenho que amar alguma coisa. Né? Eu tenho que. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso por algum motivo. Nem que seja, né, a questão da própria saúde. Então, assim, é exatamente essa inteligência que vai me colocar na realidade, que vai me fazer refletir. E eu tomo a decisão certa. Eu faço o que eu devo. Porque fazendo o que eu devo, que eu fico livre. Olha que ponto importante. É fazendo o que eu devo que eu vou usufruir da minha liberdade. Entende? Exatamente. Então, esse é um ponto importante. Então, poxa, é bom que eu tenha pessoas que estejam fazendo isso junto comigo. Eu acho super legal. Eu vi no grupo, na primeira vez que eu vi o grupo, eu não tinha entendido por que que era. Foi faz um tempo atrás, depois eu fui percebendo que, olha só, existe uma movimentação que as pessoas lutam junto, mesmo distante umas das outras. Né? Então, poxa, isso foi excelente. Eu acho isso excelente. Mas, assim, aí é importante. Rafael, eu tenho um problema, né? Aí, exatamente, ó, é da preguiça. Para comer salada, tem que lavar salada. Exatamente. Exatamente. Esse é o Por ponto. mais que facilite a vida, eu falo assim, porque no meu Instagram tem como facilitar, já deixar a salada higienizada. Só faz uma vez o processo, bota na geladeira, dura Uhum, 15 dias, pé de alface, lavado, higienizado só para comer. Mas tem que fazer inicialmente. Uma vez você vai ter que fazer. Então, por mais que a gente facilite, em um momento ali, você vai ter que vai ter que envelhecer, começar. vai ter que, né? E Sim. com relação ao comodismo, né? É difícil tudo, é difícil você fazer, você lavar, você cuidar da alimentação, mas é também difícil você permanecer do jeito que tá, né? Num estado de obesidade, num estado de insatisfação, com doenças, Uhum, então tudo é difícil. Em nenhum momento sim. a gente vai deixar de sofrer, né? Então, realmente, o que a gente tem que escolher é o que a gente quer sofrer. Pelo que nós queremos sofrer, por algo que vale a pena, eu vou estar mudando a minha saúde, vou estar melhorando, ou não. Eu vou continuar sofrendo para nada. Essa que é a Uhum. grande questão, né? Que a gente Essa é precisa. exatamente. Essa é a grande questão. Sofra pelo. Essa é a frase da live, inclusive. Sofra pelo que vale a pena sofrer. É esse o ponto. Porque assim, quantas mulheres estão lá, poxa, eu adoro esse vestido e esse vestido já não fica bem em mim. Aí você vai falar, aí de repente o marido vai falar o quê pra ela? Não precisa falar, realmente, não fica não. Aí fala, pô, sério, cara, não fala isso, você tá ferrado, né? Então assim, mas ele sabe, ele olha pra ela e sabe que ela tá insatisfeita com aquilo ali, né? Então assim, ó, dicas até pros maridos, inclusive, né? Pelo amor de Deus, seja companheiro nessa hora, né? Faça você também algum tipo de alimentação, corte algumas coisas e tudo mais, né? Porque não faça ela lutar sozinha. O casamento não é sozinho, caso estamos falando dos casados aqui, né? Então contribua para alguma coisa, né? Dê força a ela também, né? Então, olha como é que esse aspecto social é importante. Essa preguiça, para mim, é um problema de recomeço. Por quê? Quando a gente está falando de virtude, para conquistar uma virtude, eu tenho que insistir nos hábitos bons, certo? Então não adianta eu comer salada só na segunda-feira. Não tem como. Né? Não tem como. E só antes falando dos maridos aí, não adianta o marido chegar e falar assim, não, mas quem tá em dieta é você. Eu falei, pô, você é companheiro pra caramba, né? Fazendo isso aí. Essa fala vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Né? Mas tudo bem. Então, assim, pelo amor de Deus, essa autocrítica também nos homens. Não espere a tua esposa olhar pra você e meio que cobrar isso de você, pedir essa ajuda. Ofereça essa ajuda antes. É da tua esposa, cara. Entende? Tipo, tente fazer isso antes que ela peça essa tua ajuda, né? Ah, mas tem que comprar coco. Então, se ela não vai lá comprar coco, entendeu? Tipo, vai fazer alguma coisa, entende? Vai auxiliar, entendeu? Não fica só. Aí, cadê meu chocolate? Não, não tem chocolate. Se é para cortar o chocolate, vamos junto, vamos sofrer junto, né? Então, esse é um processo importante. Mas voltando ao hábito, né? A perspectiva do hábito. Eu só vou conseguir uma virtude me habituando no hábito bom, certo? Se a gente pensar aqui, por exemplo, você falou aí de você vai limpar, sei lá, o alface, ele vai durar 15 dias, você não precisa mais ficar toda hora, todo dia, de segunda a sexta ali, lavando, é, que pode ser uma coisa bem chata, inclusive. Mas, enfim, você já resolveu. Ah, mas eu tenho que fazer isso uma vez. Então, você vai fazendo uma vez, sempre vai fazendo uma vez, sempre vai fazendo uma vez, que daqui a pouco você vai fazer isso sem pensar. Por exemplo, quando a gente fala do amor, né, quando você ama alguém, quando você ama quando você está sentindo ali aquele amor inicial, né, quando você com relação ao teu namorado, marido, noivo ou esposa e tal, 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 você faz coisas ali
que você faz porque você quer o bem daquela pessoa. Você não está nem aí para o teu cansaço, entende? Você não está nem aí, você vai lá e vai fazer, né? Ou quando você ama teu filho, faz um negócio aqui para mim, você vai lá e faz, né? Ou o avô, ou a avó, né? Faz uma vitamina, ele vai lá, vai pegar, vai fazer. Então, assim, esse hábito, ele vai nascer com a insistência e onde eu coloco esse amor. Esse amor, gente, não é um sentimento tipo, meu Deus, eu tenho que sentir amor, tenho que sentir uma borbulha no coração para fazer a minha saladinha ficar higienizada. Não, esse amor, a gente fala aqui como um ato mais livre do homem, entende? Eu estou livremente aqui lavando, lavando, higienizando, guardando. Por quê? Porque eu quero criar esse hábito bom dentro da minha vida. Porque vai ser muito legal quando eu começar, que assim, não sei quem, provavelmente todo mundo experimentou isso aqui, vai lá, pisa na balança e tem 2 quilos a menos, entendeu? Vai lá, pra você ver o sorriso que você vai tirar da tua cara, entende? É óbvio, você sabe que você vai ficar feliz. Só que você quer ficar feliz sem ter sofrimento, e isso não tem na Terra, cara. Felicidade real na Terra envolve sofrimento, envolve uma disposição sua em saber sofrer. Entende? Então, quando a gente fala, olha que ponto, né? A gente está falando de disposição de sofrer e alimentação. Às vezes as pessoas não entram dentro dessa perspectiva. E é esse o ponto. Sangue, suor e lágrimas é para emagrecer também. Olha, e como é para emagrecer, inclusive, né? E como é? Você tem que entrar nessa perspectiva. Você está numa guerra, mas você tem que morrer atirando nessa guerra. Você não pode, não desistir, não, na verdade, não. Você vai experimentar uma felicidade e de repente você nunca experimentou. Eu tive uma paciente que ela estava fazendo esse processo de emagrecer e tal. E, tô muito triste, Rafael. Ficou me pesando e tal. Eu falei, você tem balança? Qual é a tua constância, né, de ficar se pesando? Eu peso todo dia. Eu falei, não faz isso. Não vai se pesar todo dia, pô. Você tem que pesar no máximo uma vez por semana. No máximo, você vê uma diferença ali. Né? Mas eu tenho uma balança em casa, então você joga essa balança fora. Sei lá o que você vai fazer com essa balança, entendeu? Eu não quero saber dessa balança mais dentro da sua casa. E ponto final. Entende? Então, mas eu comprei. Aí como é que as pessoas se apegam? Entende? Então, Uhum. eu tenho tanto amor a essa balança, né? Que eu não vou conseguir não pisar em cima dela durante um tempo. Que louco, né? Que louco. Isso não pode acontecer de modo nenhum. Então, quando a gente fala das virtudes, a gente está falando de um hábito operativo bom. Um hábito bom, né? Por exemplo, escovar um dente. Escovar os dentes é algo que a gente tem um hábito. A gente não pensa para fazer isso. A gente vai lá e faz. Certo? A gente vai lá e faz. A gente não necessariamente pensa, calma aí, agora eu estou escovando os caninos, né? Calma aí, 2 para baixo, 2 para cima. Não. Circular, a gente escova o dente. E ponto. Né? Esse é um ponto importante. Então, esse seria a virtude. Chegar a um ponto que essa movimentação vai ser natural. Não é à toa que os psicólogos falam que o hábito é uma coisa tão forte, e isso é um ponto de esperança para vocês, inclusive. O hábito é um ponto tão forte que ele vai criar no homem uma segunda natureza. Como se fosse uma segunda natureza. Olha a força do hábito. Só que um hábito bom é virtude. Um hábito ruim é um vício. Então, essa segunda natureza também pode ser ruim. Né? Então, isso é algo importante da gente visualizar. Tá? Fala que é para controlar a vontade de ver e não querer, né? Conseguir resistir mesmo tendo comida boa em volta. Olha, você pode ver e querer. Você pode não comer. Né? Eu quero comer várias coisas que eu não posso. Pô. Você fala assim, quer comer tal coisa? Claro que eu quero. Mas eu não posso, então eu não como. Né? É claro que às vezes esse contato visual, esse diálogo, essa socialização com aquela comida, talvez é você tentando colocar mais peso na sua luta. Então isso pode ser um pouco complicado. Né? Isso pode ser. Por isso que eu sempre falo dessa diminuição. Então, vou ter que comer isso aqui. Tá, come um pedaço menor, come uma quantidade menor. Né? Começa diminuindo, começa diminuindo. Então, esse é um processo importante. Então, assim como a virtude vem dessa forma, que eu vou me habituando em atos bons, o vício também vai vir o contrário. Por isso que eu falei que o problema é da preguiça, porque a preguiça é aquela ideia. Eu já estou acostumado a tanto ficar exigindo, né? Sentado exigindo, quando eu percebo que eu tenho que levantar da cadeira e fazer, que eu tenho que criar esse hábito em mim, eu desisto. Né? Então, isso é algo importante. Né? Pois é, o Álvaro até colocou aqui, né? Às vezes uma obsessão com o resultado que atrapalha. Sim, porque eu não consigo ter o encontro com a realidade. Né? Então eu simplesmente tenho uma obsessão tão grande, né? Que eu tenho que pesar todo dia. Que eu tenho que fazer isso, isso e isso.
né? Eu tenho que pesar tudo. Às vezes, será que pesar tudo realmente é algo totalmente sempre saudável? Eu tenho que pesar o tempo inteiro aquilo dali, como se uma graminha a mais fosse fazer uma grande diferença na tua vida, né? Exatamente. Então, então esse é um ponto importante. O encontro é sempre para que a gente ache o equilíbrio. Principalmente quando a gente pensa na virtude da temperança, o equilíbrio está, a virtude está no meio, entende? Então, tanto se eu for para um lado por excesso ou por escassez, quando a gente fala de alimentação, a gente pode pensar tanto na gula, né, como um processo de comer de uma forma muito elevada, como a gente pode pensar no oposto, que seria aquela questão da bulimia, que é justamente dois excessos, ou como muito, não como nada. Né? E eu não acho o meio ali. Porque o meio, às vezes, as pessoas acham, não, mas eu não posso sentir vontade de comer. Sentir vontade, você vai sentir. Sim. Principalmente no início. Né? Principalmente no início. Para quem vence refrigerante, por exemplo, alguém falou aí, tô há 20 e poucos dias sem tomar refrigerante, tô louco de vontade. Sim, você só está há 20 e poucos dias. Mas, por outro lado, caramba, você está há 20 e poucos dias. Entende? Tipo, para você como pessoa, né, você individualmente falando, é uma baita vitória. 21 dias sem tomar refrigerante, já que você tem um hábito de tomar. Né? Mas você como virtude, você está só no início. Então isso você ainda vai sentir. Só que o ponto é o seguinte, eu falo, mas é só dor. Não. Porque na medida que você vai conseguindo avançar, isso vai gerar um certo prazer. Entende? Isso vai gerar um certo prazer necessariamente. Né? Conquista. Então, pode falar. Sentimento de que eu tô conquistando algo que eu quero muito e vem toda a vitória ali junto, né? Exatamente. Sim. Então, assim, esse é um ponto importante. Então, por exemplo, será que não existem espaços vazios preenchidos pela obsessão com os resultados da comida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? Por isso que eu falei da preguiça. A preguiça vai gerar o quê? O ócio. O ócio vai gerar o quê? Espaços vazios. Né? Espaço vazio vai entrar o quê? Vai entrar aquilo que eu tô mal habituado. Sim. E aí eu vou agir de uma forma impulsiva. Porque o espaço vazio foi preenchido com algo mal, vamos dizer assim. Ou com algo equivocado. Né? Então isso é algo importante. Olha, ele botou, para mim o início é fácil, o duro é manter. Será que o seu início, você não está colocando muita carga de início? Será que, às vezes é muito fácil, você se empolga no início. Será que você está a dificuldade de manter é justamente porque o seu início está muito forte? Então uma coisa, você está cortando muita coisa? Não sei. Né? Às vezes tem que dosar um pouco para que você dure mais tempo. Né? Então esse é um ponto importante. Né? Esse é para mim o grande ponto é achar esse equilíbrio. Né? Achar esse meio. E não uma coisa, digamos assim, radical, onde agora eu levanto a bandeira X e eu vivo uma forma meio hipócrita, né? Eu levanto a bandeira X e escondido eu faço o contrário, né? Então, respeitar, você tem que ter um certo respeito, entre aspas, né? Diante de si mesmo, porque você sabe qual é o teu vício, qual é o teu fraco, onde é o calcanhar de Aquiles necessariamente, né? Então não é da vizinha, não é da vizinha que você tem que olhar. A vizinha vai achar o calcanhar dela, você tem que olhar o seu, né? Então nesse olhar o próprio calcanhar de Aquiles ali, a própria dificuldade, você fala, calma aí, a minha dificuldade é essa. Aí vem um contexto. Poxa, eu já atendi paciente que ela falou, putz, eu tô com problema de peso e tal, né? Mas, poxa, minha mãe é boleira e eu moro com a minha mãe, né? Aí realmente, aí eu falei, pô, realmente vai ficar pesado. Mas e aí? Vai fazer o quê? Vai morar sozinha? Você tem condição de morar sozinha? Não, não tem. Então, é aí que você vai lutar. É aí que você vai lutar. Então, ela foi meio que tomando algumas estratégias para quando ela chegasse em casa, ela já chegasse saciada. Porque o caso dela é que ela não comia nada ali, chegava em casa, tinha um bolo, já comia um bolo. E ela foi fazendo exercício. Né? Ela foi tendo uma rotina. Não adianta, ao meu ver, emagrecer, achar um corpo, digamos assim, saudável, pelo menos esteticamente, para quem quer chegar nessa perspectiva, não é uma coisa isolada. Você tem que somar coisas. Não é à toa que o trabalho, quando a gente pensa em compulsão alimentar, é um trabalho de nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Se você quer fazer um movimento de emagrecer, você necessariamente vai ter que fazer um movimento que é de fechar a boca. Vamos usar o famoso fechar a boca. É o fechar a boca, exercício físico, ocupar o tempo preenchido. E você vai ter que fazer essas questões. Saber levantar, né? Dosar a alimentação de uma certa forma. Né? Eu não acho que seja necessariamente. Ah, Rafael, tem gente que fala que não vai comer mais e nunca mais comeu. Para mim, essas pessoas são exceções. Então não vamos nos tratar como exceção no primeiro momento. Tem até um texto meu ali aqui no Instagram que o título é exatamente esse. Você não é exceção. Né? Então você vai fazendo o que é preciso fazer. Junta as coisas à sua volta. Você tem que montar um arsenal ali. Só que não é uma obsessão. Né? É um caminho. Olha, é a minha luta aqui. Eu tenho que ser bom. Mas eu não posso transformar isso numa obsessão onde isso não vai deixar que eu durma em paz porque de repente eu comi um brigadeiro.
né? Porque de repente eu vou achar que eu vou ser condenado para o inferno porque eu não tive preguiça de fazer lá a salada, né? Que eu tive preguiça de lavar. Né? Não é esse o ponto. Isso você sairia do justo equilíbrio da coisa, né? Mas justamente você vai somando. O início é como uma criança aprendendo a andar. Você vai cair. Né? É quando fala assim, no início é bom, o duro é manter. Então você ainda está no início. Você não está no início. O manter ainda faz parte do início. Você não saiu do início ainda. Né? Então é esse processo que é importante. Entende? Então, achar também um sentido para isso, mesmo que seja individual, vamos dizer assim. Né? Fisicamente, eu quero me olhar no espelho e quero me sentir bem comigo mesmo. Né? Seja eu solteira, casada, enfim, eu quero me sentir. Esse talvez seja um sentido, ok, já achamos um sentido. E aí, nesse sentido, nós vamos conseguir encontrar uma perspectiva do autocontrole, né? A gente vai nos disciplinar, porque quando eu falo aqui de você usar várias ferramentas, é você disciplinar-se. Né? O exercício vai entrar aqui. Rafael, mas eu só faço. Tem gente que fala assim, mas eu faço luta 3 vezes por semana e nos outros 2 dias. Eu falei, mas meu Deus, você está tão dependente, você não consegue. Então, vou correr. A pessoa foi lá, comprou uma bicicleta e foi correr de bicicleta. Então, vou correr mesmo, comprar um tênis. Vai lá. Vai exigir sangue, suor, lágrimas e às vezes um gasto financeiro. Sim, às vezes, inclusive. De repente você tem em casa, tem de escada, vou subir e vou descer a escada. Vou subir e vou descer a escada. Quantas pessoas vão fazer movimentação que moram em apartamento, mora no 10º andar e vai lá, desce e sobe. Tipo, põe a música que você gosta e vai lá, sobe e desce. Você vai criando alternativas para que o seu contexto fique, vai ter o suor, vai ter a dor, vai ter a lágrima, mas você envolve de alguma forma, certo? Tipo, tem gente que, sei lá, aqui de vez em quando, agora tá até mais calor, mas pô, você acha que querer fazer luta assim, por 7 horas da manhã, tipo, que eu tenho que acordar, tá uma neblina aqui. Não, mas eu vou fazer isso aqui. E muitas das vezes, a gente tem que entrar uma coisa que eu até falo para alguns pacientes. Não pense. Tem certas situações que você não precisa pensar. Por quê? Porque você já sabe o que fazer. Você não tem que sentar numa pedra e pensar assim, chocolate ou não chocolate, eis a questão. Você não precisa disso. Você já sabe que você não precisa daquilo ali. Não pense. É como se você pegasse você, como se você fosse isso aqui, e você aqui, ó. Você já se retirasse do local. Né? Eu já tive paciente que foi isso. Falei, você tem que dar uma caminhada na praia, sei lá o que, quantas vezes, não lembro agora exatamente. Mas você não deve pensar. Porque se você pensar, você não vai, porque a preguiça vai te vencer. Aí o paciente chegou um tempo e falou assim, poxa, Rafael, eu consegui fazer, né? Porque eu nem pensei em descer. Quando eu percebi, eu já estava no elevador. Eu falei, tava até meio descabelado. Eu falei, não é um desfile de moda. Tá tudo certo. Você vai correr. Depois você vai se habituar e vai conseguir pentear o cabelo melhor. Mas no primeiro momento você não pensa. Vai. Entende? Vai e não pensa. Se você pensar, você volta. E isso envolve a gente com qualquer coisa, não só com alimentação. Seja você que queira estudar, seja, eu quero estudar, ou eu tenho que fazer exercício, mas tá um frio hoje, pô, meu sofá tá ali, e putz, meu sofá tá ali com o meu edredom, e o Netflix já tá até ligado ali naquele menu que tá me dando sugestão, né? O que você vai fazer? Você vai pensar? Você não vai dialogar com aquilo. Você tem que sair necessariamente, por exemplo, exercício físico. Tá, mas eu tô com tanta preguiça. Vai lá e já, sei lá, começa polichinelo, você já começa suando, porque quando você começar a suar, aí isso já muda um pouco, né? Porque você já não vou deitar no sofá suado, né? Opa, beleza, né? Então esse é um processo importante. Pense menos em situações que você já sabe a resposta previamente. Você já sabe a resposta previamente e acabou, entende? E acabou. Então isso é um ponto importante. Fale aí, por favor, que eu tô com a garganta seca agora que minha água tá acabando. Eu acho importante casar, né? Realmente, essa questão de não pensar isso na prática, eu falo por mim. Coisas assim, de básicas que a gente faz. Se a gente pensa, a gente vai criar alguma desculpa para não fazer aquilo. Ou que eu tô muito cansada. Pensar em algo é realmente colocar, será que eu faço ou não? Se é algo que você precisa fazer, não tem o que pensar. É só ir lá e fazer, é necessário fazer. Então, realmente não é dialogar com nós mesmos a um ponto ali que a gente realmente sabe que precisa fazer, né? E isso entra muito na questão daquilo que a gente falou, né? De escolher sofrer pelo que vale a pena. Né? Porque se a gente pensa, e se pensar certo, a gente escolhe o certo. Mas na maioria das vezes a gente é influenciado por isso, né? Pela preguiça, pelo cansaço do dia e tudo mais. Então, porque se realmente a gente
pensasse racionalmente, fosse ali na razão, faço ou não faço, e pensasse no sofrimento, são duas coisas que eu não quero, talvez, né? Mas Uhum. vou escolher o que vale a pena. Aí sim seria o correto. Mas muitas vezes a gente é levado a outra questão, né? Então, realmente é unir isso. Não Uhum. pensar, fazer o que precisa ser feito e sempre pensar na questão do sofrimento que vale a pena para que a gente escolha aquilo de fato. Eu acho que Uhum. realmente dá certo. Sim, sim. E além dessas questões aí, como eu sempre falo, né? Nós temos uma sociedade que ela vai estimular o vício de uma certa forma, né? Então fala-se assim, o importante é você ser feliz, só que fala-se isso de uma perspectiva onde não se fecha. Como assim? O que é ser feliz? Porque agora o que é ser feliz é eu comer aquele bolo, então eu vou comer. Entende? Como isso entra, né? Às vezes nós vamos em psicólogos e os psicólogos vão falar assim, o importante é você fazer o que você quer. Pô, mas o que eu quero é comer aquele bolo, então eu vou comer. Entende? Como a gente está envolvido com questões que nos ensinam mal. Eu falo com meus pacientes na primeira sessão, nós fomos mal educados. Então nós temos que nos reeducar. Claro que eu falo para eles uma psico-reeducação, mas aqui a gente pode ampliar essa perspectiva, que é uma reeducação, seja alimentar, psicológica, motor até, né? Para você. Enfim, você vai ter uma reeducação quase total ali. Então, esse é um processo importante. Nós estamos mal educados, nós recebemos esse estímulo o tempo inteiro. Só que, de novo, não é uma paranoia. É um processo que ele tem que ser mais ou menos leve dentro desse processo. É onde eu vou lutando, eu vou conseguindo. Estamos no início. Estamos no início. Então, que bom que eu tenho amigos que lutam comigo, que eu estou conseguindo avançar, etc, etc, etc. Então, esse é um papel fundamental que joga ali. Saber que, se você quer ser livre, você tem que estar na verdade. Então, é tipo, mas eu tenho que estar livre para eu sou livre quando eu escolho comer o meu bolo. Livre vai comendo seu bolo e tenta caber no vestido que você não está cabendo. Então, quando você escolhe errado, você perde a liberdade, porque você não tem mais liberdade para usar o vestido, né? Sim. Então, a liberdade ele vai cada vez mais. Tem que pensar o seguinte: a liberdade, ela precisa ser algo que ao escolher eu continue tendo liberdade. Então, se eu escolho algo que me priva a liberdade, então eu começo a comer. E comer coisas que eu não devo comer. E isso me engorda. E eu começo a não conseguir mais usar as roupas que eu tenho no meu armário. Que liberdade é essa que eu tenho? Eu tenho possibilidade. Possibilidade de comer o que você quiser, você pode comer. Você pode comer até pedra na possibilidade. Né? Liberdade, não. Porque a liberdade, se eu começar a comer pedra, por exemplo, aquilo ali vai fazer mal ao meu corpo. Né? E aí eu vou sofrer por aquilo ali, eu vou perder minha liberdade. Então, essa liberdade, na verdade, é tipo, olha, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Mas dói, dói. Torcer do Flamengo dói. Tá todo mundo doendo aí, não tem problema. Entende? Só que eu tenho que ter esse amor à coisa, onde vai me dar um sentido, onde vai me fazer sofrer pela situação. Então, isso é fundamental para que a gente crie essa coragem. Não uma coragem necessariamente para dialogar, porque eu já sei, eu já defini. É como se eu pudesse anotar. Vamos lá, anota. Tipo, o que eu já sei que eu não devo comer e o que eu devo comer. Beleza. A hora que é mais difícil para mim. Beleza, eu já tenho isso. Eu não preciso pensar, nossa, agora é a hora mais difícil. Eu estou pensando como é difícil essa hora. Não. Você vai botar alguma coisa nesse horário. Você tem que colocar. Percebe que é uma avaliação do próprio contexto, do seu próprio dia a dia. Se você não tem isso, você não conhece seu dia a dia. Se você não conhece seu dia a dia, você vai ser dominado pelas emoções daquele dia a dia. E aí, automaticamente, isso vai gerar uma certa problemática. Né? Então, assim, é um movimento que vai pedir essa atitude diária, né? esse vencer-se diariamente, né? No detalhe. Né? Eu costumo falar que na minha semana tem uma palavra que sempre fica rodando durante os atendimentos, né? E hoje eu vou continuar com a da semana passada, que é no detalhe. Vença-se nos detalhes. O detalhe é o seguinte: eu poderia ter ido para fazer o exercício e eu dei 2 passos e deitei no sofá. É um detalhe, né? Eu estava ali comendo e olhei pro arroz e botei uma colher gigante a mais no meu arroz. São detalhes. Tente vencer nos detalhes. As grandes lutas vão acontecer, mas primeiro nós temos que vencer as pequenas. Nós somos pequenininhos ainda. Então, é perceber quais são os detalhes que me tiram. E também ir por um outro lado. Quais são os detalhes que me elevam. Porque também tem detalhes positivos. Né? Eu soube dizer não. Né? Por exemplo, eu comecei, muito tempo atrás, eu não comia carne na sexta-feira. E era terrível não comer carne. Eu sou um carnívoro. Então, quando eu chegava sexta-feira,
eu senti o cheiro do churrasquinho de gato, sei lá onde tava. Aquele cheiro, plum, agarrava aqui. E aí o que eu ia fazer? Aí eu comia arroz, feijão e ovo. Pá. Então, já que me vontade de comer carne, então eu vou comer, mas não carne. Eu comer feijão, arroz e ovo. Beleza. Depois de um tempo, eu tinha tanto esse hábito, eu já tinha esse hábito, que o cara poderia me chamar para um churrasco sexta-feira, que eu ia fazer o churrasco dele e eu não ia botar uma carne na boca. E a hora que você fazer o churrasco, você vai ver aquela carne sangrando, você vai ver o cheiro, vai sentir o cheiro. Mas eu já estava num hábito tão. Eu poderia ir numa churrascaria, é claro que eu não ia gastar dinheiro à toa, obviamente, então não ia, mas eu poderia ir na churrascaria sexta-feira e eu não iria comer carne. Entendeu? Então, assim, isso é força do hábito. Isso é força do hábito. Né? Então, eu tenho que me habituar. No começo era difícil que eu ia cair. Mas quando eu caí, eu falei, calma aí, parou. Né? Sei lá, eu comia, vamos dar um exemplo, caí, comi uma pizza de presunto, vamos dar um exemplo. Não, calma aí, eu para cair, vou comer um pedaço só. Então, comi um pedaço só, não vou avançar mais. Ah, você já caiu. Tá, mas uma coisa é você comer um pedaço, outra coisa é você comer 5 pedaços. Uma coisa é você cair, outra coisa é você se entregar. Entende? É diferente. Né? Então, você vai cortando aquela movimentação. Até um ponto que você vai estar dialogando de certa forma com aquilo. Aquilo vai estar no seu redor e aquilo não vai necessariamente te derrubar. Né? Só que isso, pô, eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali sendo atentado, vamos dizer assim, pelas cartas na sexta-feira. Não lembro, sei lá, um ano e meio, alguma coisa assim. Mas depois daquele momento, acabou. E olha como é que foi interessante, porque ali eu comecei a desenvolver o meu amor por peixe, porque eu não gostava tanto de peixe. Então eu fui trocando e hoje eu prefiro peixe. Eu como muita carne, mas assim, eu prefiro muito mais peixe. Tipo, um almoço com peixe para mim cai muito melhor para mim do que carne. Então, só que eu não fui ali. Eu era adolescente, eu não comia peixe, não gostava de peixe. E agora eu gosto de peixe. Então, o ponto é, eu preciso fazer o que eu preciso. E assim, o ponto é importante. Mas será que eu vou desenvolver? Eu não sei, eu não pensei nisso. Eu não pensei assim, eu vou botar um outro gosto necessariamente. No final, na minha cabeça, assim, então, sexta-feira eu vou comer meu feijão, arroz e ovo. Já tava fechado naquela dinâmica. Né? Mas é óbvio, vai chegar uma hora e falar assim, meu Deus, não aguento olhar para esse ovo aqui sexta-feira, não vou conseguir. Mas assim, aí depende, pô, tem peixe. Né? Aí, pô, tem o peixe. Aí, daqui a pouco eu vou fazer o meu próprio peixe. Né? Aí beleza, eu vou fazer meu próprio peixe. Quando eu casei e tal, aí eu vou fazer meu próprio peixe. Hoje, pô, beleza. Hoje, se tiver na minha geladeira, sei lá, salmão, por exemplo, eu vou comer uma semana inteira e sem nenhum problema, entendeu? E sem nenhum problema. E não vou sentir saudade da carne. Sim. Então, assim, eu vou conseguindo trocar essa dinâmica, né? Eu vou conseguindo trocar. Só que, putz, gente, não é de uma hora para outra. Mas tem gente que Rafael, de uma hora para outra. Cara, eu fico muito feliz de pessoas que conseguem fazer isso de uma hora para outra. Mas não necessariamente vai ser você, eu, não sei. Nós temos que pensar na perspectiva que nós não somos exceção. Nós temos que trilhar um caminho que vai ser um caminho de pedra mesmo, entende? Que a gente vai ter esse sofrimento. É óbvio que tinha dia que eu queria comer uma carne. Eu falei, eu acho que vou morder meu braço, entendeu? Só para comer uma carne. Então, assim, mas obviamente, calma aí, não vou, entendeu? Vou tentar fazer outra coisa, vou beber vitamina, entendeu? Que a vitamina vai quebrar esse processo. Pô, na época, eu tava na casa do meu avô fazer uma vitamina de abacate. Você bebe um copo daquilo ali, você não consegue botar mais nada para dentro. E, pô, é uma vitamina de abacate, que é super saudável, sabe? É super saudável. Então, assim, às vezes, quando meu avô ia lá, não, botei mais coisa aqui, joguei maçã, joguei banana, eu jogava todas as frutas, praticamente, dentro do liquidificador. Ia lá e fazia vitamina. Toma aí, para ver se tá bom. Entende? Nós vamos tentando trocar. Só que isso tudo foi de uma forma muito natural. Entende? Eu não fiquei ali... Meu Deus, vocês comem carne sexta-feira, vocês são terríveis, sabe? É como se eu ofendesse... Né? A situação toda, sofrendo e aumentando o sofrimento, né? Que a gente realmente fica potencializando aquilo ali. Porque vira uma questão de caráter, né? Ah, você bebe Coca-Cola? Nossa, que mau caráter você. Entende? Fica uma dinâmica assim. E tipo, não é isso. Sim. Ai, meu Deus, agora ficou de novo. Gente, avisos finais. Avisos finais. Vamos ver se vai ter alguém aqui com a gente, né? Será que alguém vai estar aqui com a gente na terceira live? Avisos finais, eu prometo, nós prometemos.
pela terceira vez. Nossos avisos finais pra gente encerrar com tudo, né? Voltou? Voltou? Voltou. Na verdade, eu tô achando. Ela, tá vendo? Às vezes eu tô achando que o Instagram faz isso pra ficar fazendo 3 lives sempre. Não, não posso fazer isso. Posso fazer isso. Mas assim, vamos lá. Eu já vi os finais aí que finaliza Certo, isso. Vai ficar aqui direto. certo. Primeiramente, vou deixar salvo a live, né? Então vai ficar por 24 horas. Quem perdeu aí, depois eu vejo se eu consigo baixar, se dá tudo certinho para salvar no YouTube, não sei. Uhum. Mas vamos pensar aí, né? Queria que vocês colocassem também no direct, mandassem mensagem depois pro Rafael também, caso tenha interesse, para que a gente continue talvez essa série de lives pensando nessa associação com a alimentação, né? A psicologia, acho que tem tudo a ver, casa muito bem. E eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, Rafael, sobre o seu trabalho, né? O atendimento individual que você faz também online, né? Só Sim. para que as pessoas também conheçam e saibam, né? Muita gente procura o atendimento nutricional, nós não podemos fazer a consulta em si, mas eu também tenho a consultoria online. Mas eu acho Sim. que para psicologia vocês conseguem fazer o atendimento online, né? Sim. O atendimento online, ele é liberado, né? Então, sim, eu atendo. Eu posso atender e eu atendo pessoas, enfim, Brasil, Canadá, França, enfim, atendo um pessoal aí. Então, basicamente, quando eu falo do meu atendimento, o que a gente está querendo buscar é inserir o homem na realidade para que ele consiga ser uma pessoa boa, né? Desenvolvendo as virtudes, né? Lutando contra as emoções desordenadas, porque quando uma emoção, nós temos emoções, elas não são ruins, mas elas podem se tornar uma emoção ruim quando ela atrapalha a minha vida dentro da realidade, né? Saber lidar com a felicidade, com as dores, né? Ter uma visão realista dessa questão, colocar essa inteligência no centro da personalidade. E aí, o que eu sempre falo é o seguinte: quando você me procurar para atendimento, aí, Rafael, valor, tal, 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 manda mensagem para mim. Eu vou pedir para mandar para o meu WhatsApp. Aí você vai ouvir um áudio meu, você vai falar diretamente comigo. Eu vou te explicar como funciona e tudo mais, detalhadamente. É semanal, de 15 em 15, enfim. Aí isso tudo são questões que a gente resolve e adapta ao paciente, seja por questão do desejo dele, vamos dizer assim, ou também, às vezes, por questão financeira e tudo mais, ele prefira fazer de uma certa forma e não de outra, tá? Então, como eu falei, minha página tá aí, é só vocês me seguirem aí e tal, tal, tal. Para quem não conhece, vai lá, tem texto todo dia, tô conseguindo fazer isso. Para quem gosta de poemas, tem poemas lá também, né, no IGTV, né? Então, a minha página, eu não que eu lembre, eu nunca escrevi algo voltado necessariamente para alimentação. Mas pela nossa live de hoje, a gente percebe que a questão da alimentação não é uma questão isolada. Ela está entrelaçada com como o homem vive na realidade. Então, isso eu falo muito dentro da minha página. Então, como tem texto todo dia lá, então isso é algo importante. Então, por exemplo, hoje teve um texto que foi sobre a renúncia, eu acho que foi sobre a renúncia, não lembro o título dele, mas eu falo que para a gente tirar, lapidar e tirar o que é ruim e deixar só o que é bom. Isso entra absolutamente para nós aqui também, né? Então, isso é algo importante. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui para vocês, que é um pessoal que talvez não me conheça, né? De novo, se vocês quiserem mais, fiquem à vontade, né? Minha porta está absolutamente aberta para essas lives, para esses diálogos aí que são muito legais, sempre para mim, tá? E é isso. Te agradeço muito pelo convite, Maia. Falei certo seu nome agora, né? Falei. Falou. Eu erro Falou. agora no final, né? Paz, né? Enfim, eu agradeço muito o convite. Enfim, até a próxima aí. E espero que o pessoal tenha gostado. E qualquer coisa, vai lá no meu Instagram. Para quem é do meu Instagram, vai no Instagram da Maíra, né? Porque esse conteúdo aí, que é bem específico, né? Então, se você precisa daquilo ali, que você vai conhecer o trabalho dela, obviamente, né? Para que a gente comece a crescer como pessoa, né? Então, é aquela ideia, né? Nós estamos no Instagram e o Instagram brasileiro tem essa característica talvez única no mundo, né? Que é o pessoal oferecendo um serviço ali de qualidade e grátis. Olha que coisa bacana, né? Então vai lá, dicas, textos, vídeos, lives e tudo mais. Você poderia ter feito tua live fechada, pô. Entende? Sim. Só o pessoal do grupo. Então, assim, o pessoal vai ter acesso 24 horas. Então,
Isso é algo importante. Então, é isso, eu agradeço. Vou parar de falar, senão vou ficar aqui mais meia hora falando. Enfim, é isso, eu agradeço muito. Uma boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Visitem lá, dê um pulinho na minha página, qualquer coisa, comentem lá o que vocês acharam. Tá bem? Valeu, boa noite. Eu que agradeço muito. A live vai ficar salva, pessoal. A Aline aqui tá perguntando, vai ficar salva sim, tá certo? E eu só queria dar um aviso que amanhã à noite, eu e a Veridiana, nós que estamos montando os desafios do Emagrecendo Virtuosamente, a gente vai fazer uma live também explicando agora o nosso próximo passo com base nesse desafio. Qual que é o nosso intuito, o que a gente vai trabalhar num segundo nível ali com relação a esse desafio. Então, você que talvez tenha participado do desafio ou não, que está chegando aqui agora e quer trabalhar essa questão do processo de emagrecimento, da mudança nos hábitos de vida e qualidade na alimentação, junto com a conquista das virtudes, toda nessa pegada realmente de mudança de hábitos, esteja aí presente. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu que agradeço, Rafael. Eu espero que tenhamos vários momentos, né? Que a gente possa abordar vários assuntos aí, tá bom? Qualquer coisa que você precisar, também estou à disposição para falar de algum tema, de alguma coisa voltada a essa área da alimentação, tá bom? Pode contar comigo também. Tá certo? Sim. Vamos então? Tchauzinho. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.